Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a terceira conversa no espaço Conversas com Dalídio Quick. Hoje o meu convidado é nada mais, nada menos uma figura que gera polêmica nas redes sociais, fundamentalmente nos grupos do WhatsApp. É filho de Cabinda, natural do município de Liumbo. Seu nome de registro, Geraldo da Costa, o famoso Fumo Boala. O homem que para os grupos do WhatsApp com a sua voz, que ecoa vários telefones, que entra sem pedir licença nas nossas casas. Compreendido por muitos, odiado por outros, mas ele é o Geraldo. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Geraldo, o que Cabinda te diz e por que essa controvérsia? Um dia critica, outro dia elogia. Primeiramente, falando do Cabinda, nós temos que notar aqui dois aspectos especiais. Nós temos a situação político-militar de Cabinda e temos a seção socioeconômico-política de Cabinda. São duas situações e sobre essas minhas contradições, na verdade é que nós temos que ter a capacidade e a coragem de dizer quando está errado, quando está mal, está mal. Só que a nossa democracia ainda andaria a caminhar, está a gatinhar. Quando tu criticas, uma crítica positiva, ela acha aquilo como um confronto. Eu acho que muitos políticos, muitas organizações, eles vejam aquilo como um confronto, vejam como um combate, mas não. Então, eu mesmo tenho consciência, obviamente eu sou ativista cívico, defensor dos direitos humanos, tenho a minha linha de pensamento, mas eu sou aquela pessoa, quando está errado, eu vou dizer que está errado, independentemente das nossas relações humanas, que nós temos de ter relação com pessoas, mas eu sou aquela pessoa, quando a coisa estiver errada, eu vou dizer que está errado. Quando estiver certo, eu vou dizer que está certo. Independentemente das nossas relações. Isso, obviamente, tem criado um desconforto que eu entendo em algumas situações, em algumas organizações políticas, algumas organizações cívicas. Isso é muito normal, mas o que para mim defende é que temos que ter a coragem de admitir, aceitar as críticas e assim caminharmos. Isso claramente tem criado desconforto em muita gente, em muitas organizações. Alguns aplaudem, alguns não aplaudem. E até vou lembrar-me que alguém que disse-me o seguinte: rapaz, ligou para mim ontem, tu tens que se definir. Tem que se definir. Então, qual é o conceito de se definir? Definir o quê? Tu acha que eu tenho que seguir uma linha de um pensamento? Eu não vou querer revelar a organização, mas é linha de uma organização. Eu acho que me definir, eu tenho que aliar na sua organização e mesmo estando errado, como não, eu tenho que dizer sim, essa organização. Isto é o conceito de definição. Eu sou bem definido, eu estou no meu canto, eu sou um ativista cívico. Eu não tenho nenhuma organização política, não pode ser uma organização política. Se amanhã uma organização política me chamar, eu vou. Se a outra também, eu vou ouvir, porque eu estou aqui para ouvir e dar o meu contributo. Então, se o teu conceito de se definir é eu estar com a tua organização, seguir a sua organização, esse conceito é totalmente errado. Então são essas questões, muitas das vezes, que vemos amanhã, estás com ex-convidado de uma organização, tem uma coisa que são relações humanas, que nós lidamos com pessoas, temos amigos, e tem outra coisa que são as relações político-diplomáticas. Por exemplo, líder de uma organização me convida para estar numa organização, eu vou lá dar o meu contributo para ele aceitar o convite que eu recebo. E amanhã vou montar uma organização, aquela pessoa fica triste. Estavas ali, está ali, como então? Você, mas eu não tenho um pendor político contigo. Existem aquelas questões nas eleições que são, obviamente, aqueles que nós vamos nas eleições, eu vou apoiar esta organização e nós temos uma linha de pensamento, temos um trabalho, aquele trabalho naquele tempo, naquela fase, durante o pleito eleitoral, eu vou me simpatizar com o seu programa, ou vou apresentar o seu programa, eu me simpatizei e vou apresentar o seu programa. Pós-eleitoral, se nós não conseguimos alcançar os objetivos, obviamente que é alcançar o poder, depois do eleitoral o nosso compromisso termina, porque não conseguimos alcançar o objetivo maior. Agora, isso não pode fazer que eu seja alinhado à sua organização. Uma coisa é militância. Surgem-me três perguntas. Primeira, não me respondeu. Cabinda, o que te diz? Este sentimento de ser de Cabinda, o que te diz, Cabinda? Isto é a primeira. Sim. Segunda pergunta, eu já vi várias vezes atacar os teus irmãos de Cabinda. Não acha que está a fragilizar alguém que você devia pegar? Quando atacas um teu irmão, um Cabinda, quando atacas alguém que também é da oposição, não achas que estás a fragilizar? E o que que a palavra unidade te diz? Três perguntas. Ok, muito bom. Vou começar por Cabinda. Cabinda é a terra que me viu nascer. Eu amo esse nome Cabinda. Se eu ouvir Cabinda, eu me sinto já lisonjeado, eu me sinto alegre de fazer parte de Cabinda.
fez embora da nossa situação. Então, Cabinda, para mim, está acima de tudo. A minha terra está acima de tudo. Eu continuarei a lutar e defender com esse garra. Então, Cabinda está aqui marcado em mim. Cabinda representa o seu todo, a sua gente, cultura. Então, Cabinda no seu todo é uma paixão, é algo que eu amo. Então, é da sua cultura, do seu modo de viver. Então, Cabinda representa para mim uma coisa muito maior que insignificante, que eu não sei como explicar. Então, eu amo muito a minha terra e eu tenho orgulho de ter nascido em Cabinda. Então, Cabinda para mim representa uma coisa soberana, uma coisa grande. Eu respeito. E sobre a segunda questão que me faz, que é que ataco os meus irmãos, na verdade eu não faço ataques. É aquilo que eu disse aqui no princípio. Eu faço críticas. Então, eu faço críticas aos meus irmãos e irmãos entendem críticas como ataque, porque nós, na verdade, nós temos que saber ouvir. Se nós queremos avançar, temos que saber ouvir aqui. Por vou lhe dizer uma coisa, senhor deputado. As grandes sociedades não desenvolveram ou evoluíram, porque eles sempre diziam sim. Tem de haver uma voz crítica, mas o importante é nós sairmos com o denominador comum. Não é? Eu ouvi do Fumubuala, Fumubuala criticou isso, ouvi a crítica do outro irmão. O importante é sair sempre com o denominador comum. O fato de fazer essa crítica, obviamente, de qualquer modo facilita a nossa luta. Mas o incentivo dessa crítica não é fazer a luta. Procuramos sempre um denominador comum para o bem-estar da nossa província. O que acontece? Nós temos um problema em Cabinda, entre nossos irmãos, é o ego, é o tribalismo, e isso só nos fragiliza. Então, nós não temos capacidade de conversar entre irmãos. Eu até faço sempre algumas comparações, eu acredito, mas se eu consigo falar com o Lente Cuico, que é uma pessoa do Sul, que não é da minha região, apesar de eu ter as minhas convicções daquilo que eu defendo, apesar de fazer algumas críticas, porque eu sou crítico, eu não mexo, não censuro em fazer crítica. Se eu tiver que ouvir, em várias intervenções do Lente Cuico, eu já intervi a respeito disso. Mas mesmo assim, se o deputado me recebe, me ouve. Então, por que o irmão de Cabinda, Fumubuala criticou-me nesse aspecto? Vamos dialogar. Eu já tive proposta de diálogo várias vezes com muitos irmãos de Cabinda, não vou mexer aqui nomes, pois há pessoas que eu... nomes. Sim, não é necessário. Já procurei várias vezes ter diálogo com eles, mas limitam-se... A palavra unidade. Está a pessoa unidade. Unidade da diversidade. Unidade na diversidade. A unidade da diversidade. Essa é a minha resposta. Eu sou das pessoas que pensam que nós temos que aceitar os outros como são. O importante é que vivamos no respeito e tenhamos noção que precisamos construir um país. Geraldo Fumubuala, um Fumubuala. O homem que aquece as redes sociais. Angola vai fazer 50 anos da independência, no dia 11 de novembro. Angola tem um povo que sofre, na sua maioria. Não tem acesso, grosso modo dos angolanos, não tem acesso ao ensino, não tem acesso às riquezas. Portanto, o povo angolano sente-se marginalizado por um regime que governa Angola há 50 anos. 50 anos que o MPLA vem dividindo Angola, vem semeando a miséria e vai colhendo o poder. Por quê? Porque um partido que humilha, escraviza, semeia divisão, semeia miséria e colhe poder. Como é que se explica esse paradoxo? É uma pergunta que me faz muito profunda e, na verdade, o que falta nos políticos, não é? Que governam o nosso país, é a falta de vontade política. Eles não têm amor da dignidade da pessoa humana, porque se nós colocássemos a pessoa humana, não é? O valor da pessoa humana, rivalizar o humano, ser humano, ver o seu irmão como irmão, tratar o próximo como irmão, como seu filho de casa, nós não estaremos nas condições que nós estamos hoje. Eu vou falar principalmente da minha região de Cabinda. Nós temos sérios problemas. Temos o problema da descomunidade geográfica. Nós temos o problema de sermos em uma província fechada por causa da descomunidade geográfica. Então, acho que a tensão deveria ser maior, mas não há vontade política de quem governa. Porque não se admite que, em pleno século XXI, nós ainda temos problema de água, temos problemas de energia, temos problemas de saneamento básico, temos problemas de saúde e não se compreende nesses 50 anos de independência que Angola atravessou o que é que faltou
para que a coisa não acontecesse. Então o que é que faltou? O que faltou é que não há vontade política, porque quem está a governar está a servir-se a si mesmo, em vez de servir os interesses do povo, porque a governar é servir, governar é servir os outros, é cuidar dos outros. Quer dizer, quem está ali está para cuidar dos nossos interesses, porque ele lá está, foi escolhido para cuidar dos nossos interesses. Mas não é o que tem feito. O que tem feito mais é o quê? Na verdade, é roubar, enriquecer-se e não querem saber do povo. Quer dizer, o MPLA, que eles governam este país, porque ele está a desgovernar o país, ele está mais para se servir a sua mesmo do que olhar para aqueles que são interesses do povo. Não se admite. Nós temos uma província, ou nós temos uma governadora que é mais tiktoker do que para a governação. Eu acordo de manhã, pego no meu telefone, entro, vejo, está a acontecer, Cabinda está a acontecer, mas está a acontecer o quê? O que está acontecendo em Cabinda? Se nós temos. Eu estava a criticar recentemente o administrador, que ligou para mim, fez um áudio, também respondendo o meu áudio, fez um monte de testes, porque o administrador foi nas comunidades acusando que o povo é que vai vandalizar os bens públicos por causa da iluminação. Eu disse, não, administrador, não pode culpar a vossa. A vossa incompetência de governação, não pode associar ao povo, não é? Porque algumas ruas, sim, no passado tinha postos de iluminação elétrica, mas não houve manutenção. Quando não se faz manutenção, é claro que a lâmpada responde, mesmo aqui em casa, nossas casas, quando às vezes nós tocamos uma lâmpada, quando às vezes tocamos uma tomada, então, desde que montaram aquilo aí, nunca se fez uma manutenção, aquilo não fica para sempre. Quanto mais aquele tem descarga, tem tido problema de necessidade, num país com problema de necessidade, ou rebenta o fusível, ou temos alguma coisa, então não há manutenção. E querem culpar o povo. Então, Cabinda, eu andei um pouco pela região sul, região sul e região norte, e eu acho que Cabinda é a província mais discriminada de Angola, que mais sofre. Não se compreende. Às vezes, quando fala isso, dói. Uma água que nós estamos a comprar em Luanda, 100 kwanza, 1 milhão de água, nós estamos a comprar 500 kwanza. Um tomate que nós, aqui em Luanda, estou a comprar 200 kwanza, nós estamos a comprar 1000 kwanza, 3 tomates. A questão aqui não é que Cabinda não produz, tá bom, mas temos terras férteis. Temos terras férteis. Então, esses programas que nós ouvimos, o FADA, que apoia os jovens, então onde é que está essa implementação? Nós temos a ouvir aqui lá no FADA, apoio agrícola, então está onde? Os agricultores sofrem, não há produtos agrícolas, não há materiais agrícolas, quer dizer, não há nada que possa sustentar o povo de Cabinda. Então, o agricultor se vira assim mesmo. Mas ouvimos sempre na televisão, tem um programa de apoio agrícola, temos trator, temos isso. Então, por que não também apoiam os agricultores em Cabinda? Se querem diversificar a economia na agricultura, por que não se apoia? Então, qual é o mal que o povo de Cabinda fez para que Angola no geral? É muita discriminação. Não se pode viver assim. Bom, eu vivo e sinto que Cabinda é efetivamente um espaço marginalizado, como é a província do Ixo marginalizada, como é a província do Zaire, como é a província do Quando-Cubango, como é marginalizada a província da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. As assimetrias regionais devem ser combatidas. Cada povo deve usufruir das riquezas que o seu espaço territorial produz. É uma questão de justiça. Se Cabinda produz diamante, produz madeira, produz petróleo, 50% dessas riquezas devem beneficiar efetivamente o seu povo. A sua gente deve viver com dignidade. A Lunda Norte produz diamante, mas aquele povo é inaceitável, é revoltante o que eu vivi na Lunda Norte, o que eu vi na Lunda Norte. É revoltante o que eu vivi e vi na Lunda Sul, no Mochico. Em Cabinda, terra rica, estradas esburacadas, revolta, dói o coração e fortalece as nossas convicções de luta. Mas, Geraldo, nós estamos numa conversa e agora tu vez de fazer a pergunta. Faça isso. Não, eu vou reforçar só aqui, depois vou a minha pergunta, vou reforçar que há sentimento do povo de Cabinda nesse momento nos unirmos para defendermos aquilo que é nosso por direito. Porque nós não temos culpa de Portugal anexar Cabinda em Angola. Esse é um dos campos, podemos falar daí dessa questão, de poder perguntar dessa questão e falar, mas o que eu apelo ao povo de Cabinda é que temos que nos unir, temos que estar unidos e caminhar para podermos lutar a nossa terra. Temos que lutar por aquilo que nós temos, nossos filhos, nossos avós estão aí
que vêm, temos sobrinhos, temos pessoas que vão nascendo, mas então precisamos fazer isso pelas pessoas que vêm por nós. Então aquela é a nossa terra rica, Deus nos abençoe, dando terras férteis, dando-nos o petróleo, não só do petróleo, mas muita coisa boa temos em Cabinda, da nossa madeira, nossa floresta, então temos que nos unir para defender, porque o que exploram é só para beneficiar os políticos e não para o povo. O povo não se revê em nada que exploram em Cabinda. E eu, a Utopia, o MPLA tentar continuar no poder com esse tipo de governação. O mínimo que tem que fazer é serem cavaleiros de maneira, é pedir demissão e não concorrerem à eleição de 2027, porque mostraram que nesses 50 anos foram, como diz a palavra, desgovernaram esse país e foram incompetentes. Então, o MPLA, nesse momento, o conselho dava meus amigos que eu falo do MPLA, aconselham o presidente, senta no bureau político e não concorram às eleições. Vocês falharam como governação. Yeah. O MPLA não vai desistir da sua agenda de poder, portanto, temos que lutar para derrotar o MPLA em eleições. Por isso, eu apelo a si e apelo a todos que nos acompanham a nos juntarmos para juntos trabalharmos e derrotarmos o MPLA. Mas agora tu vai fazer a pergunta. Eu vou começar mais assim, fazer a primeira pergunta. Como deputado, a primeira pergunta vai como deputado. Qual é a inspiração na Assembleia Nacional? Qual é a vossa inspiração na Assembleia Nacional? Qual é a vossa missão na Assembleia Nacional como deputado, obviamente, defensor do povo? Qual é a vossa missão como parlamentares? E a segunda pergunta também, qual é a vossa missão como políticos? Muito bem. A nossa missão como deputados é representar politicamente o cidadão, fiscalizar as ações do executivo e legislar. Quando se diz representar politicamente o cidadão ou o povo, nós temos que viver, tocar o sentimento do povo. Eu não posso falar aquilo que você não vive. Eu tenho que falar aquilo que o povo vive. Isso obriga-me a ir nas comunidades, estar junto do povo. O que é que falta para o povo? Falta água, falta luz, falta policiamento de proximidade, falta habitação, falta sala de aula, falta giz, falta o quê? Eu tenho que levar esses problemas na Assembleia. Numa Assembleia onde quem governa tem que ser uma pessoa dialogante e que ouve a oposição. Infelizmente, temos um partido que governa e não está disposto ao diálogo. Segue a sua agenda de poder, enfim. Portanto, o que nós temos feito é proximidade com o cidadão, para juntos construirmos uma agenda de derrotar o regime por via de eleições. Fiscalizar. Este governo, infelizmente, não se deixa fiscalizar. Logo, a função nobre de uma Assembleia em Angola não se faz sentir. Colegas meus, neste momento, foram impedidos de continuar a fiscalizar. E, engraçado, quem impediu? O Parlamento angolano, que devia se orgulhar, que devia compreender que a função nobre de um Parlamento é a função fiscalizadora. Para quê? Para trazer o governo nos parâmetros da transparência e assim levarmos a ter resultados de boa governação. Por fim, legislar. Devemos legislar com base no interesse do povo. Porque as normas jurídicas surgem em função da evolução das sociedades. O que se passa em Angola é que legisla-se na base de interesses de grupos, de monopólios, oligopólios e um pequeno grupo que sequestrou o poder político. Que ambição? A nossa maior ambição, primeiro, é de servir. Servir o angolano. Servir com sinceridade. Estar junto do povo. E servir busca o apoio do povo para governarmos Angola. Não se trata de uma ambição de ilusão, mas trata-se de uma ambição de necessidade de transformar a política angolana. Os políticos em Angola não podem pensar que são Deus na terra. Tem que compreender que é um cidadão comum. Quando eu estou contigo, há muita gente que não aceitaria estar contigo. Porque tu és crítico, tu és como és. Mas tu és um cidadão antes de tudo e sobretudo. Eu tenho que estar contigo. Juntos temos que caminhar, juntos temos que fazer a agenda de mudar Angola. Portanto, nós não podemos perguntar o que Angola vai fazer por nós. Como dizia o presidente Kennedy, o que eu posso fazer por Angola? A nossa maior ambição é servir. Servir o povo. Não é ser um tomador, é ser um doador. Os políticos, infelizmente, são tomadores e não doadores. Doemos mais.
doemos a nossa força, a nossa honestidade, doemos o pouco tempo que temos para fazer o bem. Porque o que interessa na vida é construir um legado de dignidade, um legado de honestidade. Muito bem, eu quis mesmo ouvir do deputado essas perguntas, porque depois tem outra pergunta a seguir, que é em função daquilo que o deputado me respondeu. O deputado disse muito bem que, sobre a missão parlamentar, mas em 2022, nós tivemos uma oposição, ou o povo estava unido de tal maneira que nunca vimos em outras eleições. O povo estava disposto a defender os seus interesses, a defender a soberania do Estado nas ruas, a defender mesmo. O povo estava a sacrificar-se, porque nós já sabíamos que depois de 2022 o arroz ia subir, o táxi ia subir, a gasolina ia subir, o físico. Nós já sabíamos que depois de 2022, se o MPLA manter no poder, a seleção ia dar crítica. Nós já tínhamos a visão. Então, o povo em si estava disposto para sacrificar-se para resgatar a soberania do Estado. Mas o líder da oposição apelou à calma, apelou à serenidade, apelou que nós devíamos discutir ou lutar nas instituições. Então nós recomendamos lutar nas instituições de que maneira? Mas umas instituições que nós dissemos estão todas capturadas pelo MPLA é onde vamos discutir. Aquilo começou a nos inquietar e fomos criticando isso. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Parlamento. Eu tenho comprado o Parlamento e realmente tem boas cabeças no Parlamento, tem bons doutores aí no Parlamento, tem pessoas que estudam no Parlamento, mas eu não consigo compreender. Então tem uma lei, uma proposta de lei. Você estuda, vai na especialidade, debatida, também vemos deputados intervirem, mas quando chega para aprovação, o MPLA tem sob sua maioria absoluta, a lei passa. Mas uma lei que nós preparávamos e debatemos bem, quando vai lá passa. O MPLA tem, e nós já sabemos que isso ia acontecer. Nós sabemos que você controlou com os resultados que o MPLA nos apresentou, com a sua maioria absoluta, o MPLA continuar a fazer o seu jogo. Nós vimos a lei, por exemplo, que foi aprovada alguma lei absurda, a lei do vandalismo, onde os deputados abandonaram a sala, aquilo tudo aconteceu, mas nós vimos, quando as pessoas debateram contra a lei, mas o MPLA sempre teve a aprovar aquela lei. Então nós nos perguntamos, então vale a pena nós combatermos as instituições que nós sabemos que as instituições estão capturadas pelo Estado? Então ali vem também esse nosso não entendimento, essas nossas críticas que nós às vezes as pessoas nos chocam muito. Então, senhor deputado, é necessário que na política haja entrega. Então os políticos se entregam. Quem está disposto para dirigir esse povo, quer servir esse povo, quer governar, tem que sacrificar-se. Tem que sacrificar-se. Por que nós entendemos? Nós criticamos o MPLA, obviamente que o MPLA não dá para o governo. MPLA esquece. Mas a oposição que vai para o governo tem que rever algumas questões que nós já sabemos que são preliminares. Por exemplo, eu sou daquela opinião, que já não é momento, nós naquela altura deveríamos ter saído, deveríamos defender o resgate da soberania nacional nas ruas. Deveria custar o que custar. Para dar um exemplo, que é do Venâncio Mondlane, por exemplo, a sua luta. Não alcançaram, mas aquilo para mim é uma vitória. Porque eles mostraram força. Aquilo já é uma vitória. Não se alcançou o objetivo, mas o Mondlane não é deputado, o Mondlane não recebeu o subsídio, o Mondlane não tem carros. Então, mas é necessário que você que vai ao poder se comprometa com este povo. Então você diz, estamos a lutar bem, mas quando vai lá, você come bacalhau com nata, nós estamos com lambula, estamos na mesma luta, lutamos, quando chegamos, você está no último V8, nós estamos andando de táxi, ainda deslizamento, mais um dinheiro de táxi, mas então, que tipo de luta nós estamos fazendo? Para o interesse pessoal ou para uma luta de interesse comum? Porque de medida que vocês tomaram posse ao Parlamento, tem que saber que o povo vai sofrer. Então, qual seria a melhor estratégia de luta? Obviamente é o passado, nós não podemos voltar ao passado. O que interessa para nós é olhar para frente, mas é necessário que esses pequenos detalhes corrigimos. Eu acho que é essa questão que me fez não entrar na sala, na escutação que a UNITA fez. É algo muito triste, vergonhoso. Nós temos que saber ouvir. Temos que ter a capacidade de ouvir. Como é que vamos governar? Senão o que é que vai acontecer? O MPLA também vai pegar as armas, porque sabe que se nós sairmos, aquele não tem capacidade de ouvir os outros. Porque o poder pode se negociar. Se o MPLA sentir-se confortável, se nós estamos confortável, porque nós não podemos combater nem perseguir pessoas. É que faz a governação do João Lourenço. Foi combater a Isabela, combateu muita gente, filho do Zé Eduardo.
ele perdeu o seu tempo a combater os outros em vez de procurar soluções para o país. Então, o que também pode fazer a oposição é isso. Nós não podemos não ouvir os críticos, porque eu acho, por exemplo, desculpa lá, eu sou deputado, por exemplo, com o que aconteceu lá, se a UNITA vai um dia poder, eu acho que eu tenho que viajar do país. Porque o que aconteceu lá, imagina que você não consegue, não. Isso não é, eu creio que não é essa a posição. Mas por que não ouvir? Bom, eu acho que a UNITA somos todos nós. O artigo 4 dos Estatutos da UNITA, também claro, a UNITA é patrimônio dos angolanos e ela está ao serviço dos angolanos. A UNITA é um bocado de cada angolano. E quem está a te ouvir hoje, todas as tuas críticas é dirigente da UNITA. Portanto, cai por terra a lógica de que a UNITA não ouve críticas. E eu ouço as tuas críticas há muito tempo. Sabes que eu convivo contigo na crítica. Criticando, já insultaste os deputados, já nos insultaste todos. E ainda assim mantemos esta relação, esta cordialidade. Portanto, a UNITA somos nós. Cada gesto, cada ato representa a UNITA. Portanto, é isso. Temos que fazer diferente? Sim, temos que fazer diferente. 2022 ficou. Vamos construir caminhos e pontes para o futuro. É este caminho que queremos construir juntos. Tudo o resto, coisas boas foram feitas, coisas más foram também feitas. Vamos viver delas? Sim, porque servem de retrovisor para construir pontes para o futuro. Vamos andar juntos, sem olhar para o que foi mal feito, mas vamos construir o que deve ser bem edificado. Na construção desta nossa Angola, na diversidade. Quando a UNITA for governo, você vai continuar a estar em Cabinda, na tua terra. Vais ter a oportunidade de desenvolver os teus projetos agrícolas, vais ter a oportunidade de andar para o Lubango, sei que gostas do Lubango, Sim. Gostas de morar no Kazenga, em Luanda, enfim, correr na Marginal, que já corremos juntos, vais continuar a ter a liberdade. E terás muito mais liberdade que tens hoje. Terás a oportunidade de ter liberdade política e independência econômica, porque não basta falar quando nós temos efetivamente condições de explorar as riquezas do nosso país. A UNITA não te vai perseguir em nenhuma circunstância. A UNITA somos nós que lutamos por independência, somos nós que lutamos por liberdade, somos nós que lutamos por empoderamento do povo. Esteja seguro de que estarás a viver. Aliás, você critica a UNITA, mas você vem em tudo que é espaço de dirigentes da UNITA. Estivemos juntos no aniversário da Jura, estavas com o presidente do partido, estavas com outros dirigentes. Portanto, por um ou outro incidente não devíamos generalizar, devíamos continuar a construir. O que foi mal feito, fique para o passado e construamos coisas boas. Geraldo, que mensagens deixas para os jovens, para as mamães, para os papais e para nós, os políticos? A mensagem que eu deixo para o povo é que neste momento temos de nos unir, porque o país é urgente. Nós não podemos continuar a vivermos como se estivéssemos a viver de favores. Estamos a viver de favor. Não é vida. Então, Deus abençoa a nossa terra, graças a Deus. Temos que agradecer a Deus. Deu-nos riquezas. Nós mesmo devemos explorar e continuar a nossa sobrevivência. Então, meu povo, nesse momento, o que nós pedimos é mesmo a união. É a união. Temos que nos unir para combatermos o MPLA, porque aqui o inimigo do povo está identificado ao MPLA. O MPLA não tem vontade política de governar a pessoa. É que nós vemos o que acontece nos hospitais, não temos uma educação até agora. É lamentável, estimável que até não tem carteiras, não há carteiras. Então, esse sentimento tem que tocar em cada cidadão desse país, tem que tocar esse sentimento de revolta. E eu sei que esse sentimento já toca, esse sentimento de revolta, mas o que nos falta é a coragem, o que nos falta é a determinação. Então temos que ser determinados, porque há muita gente que se sacrificou, deu a vida para nós vermos isso, estarmos hoje aqui, tentar dialogarmos um pouco. Então há muita gente que sacrificou-se para isso. Então temos que continuar a preservar isto. Então temos que preservar a paz e temos que lutar pelo resgate da soberania nacional. Então eu apelo a todo o povo de nos unir. O momento é agora de combatermos e lutarmos pelos nossos interesses. Muito obrigado, Geraldo. Acredita que eu acompanho-te.
A tua voz incomoda, mas é necessária para construir a Angola da diversidade. Um grande abraço. Espero ter-te mais vezes aqui, em Cabinda, no Lubango, nesta nossa amada Angola. Obrigado. Obrigado.